Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um fundo imobiliário muito interessante de shoppings que você vai poder investir para receber aluguéis dos maiores shoppings do Brasil. E tudo isso, é claro, investindo com pouquíssimo dinheiro. Então, se você quer aprender mais sobre esse tipo de ativo e quer aprender a investir na prática com pouco dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, como eu falei no vídeo de hoje, eu vou investir na prática com vocês em fundos imobiliários. Mas antes disso, eu vou falar sobre esse fundo para vocês que eu falei que eu ia explicar. Aqui no caso, o fundo de hoje é um fundo de shoppings, ou seja, shopping centers mesmo, que a gente vai para ir no cinema, ou para passear, ou para se alimentar. Então é um tipo de imóvel muito utilizado para comércio e tudo mais. Por isso, inclusive, por ser um imóvel muito interessante para se investir, que eu vou falar sobre ele hoje e investir na prática nele hoje. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou no site Funds Explorer, que é um site que resume várias informações básicas sobre fundos imobiliários diversos. Aqui você vai ter informações sobre todos os fundos imobiliários listados em bolsa que você pode investir. Então, se você está em dúvida de como um fundo imobiliário funciona, um fundo específico funciona, quanto ele paga de rendimento e tudo mais, você pode conferir nesse site aqui. Vamos lá! E a principal informação que todo mundo pergunta nos comentários aqui dos vídeos, quando eu faço esse tipo de vídeo investindo na prática, é: quanto rende esse investimento que você está fazendo? Bom, eu estou deixando claro aqui, eu vou investir no XP-ML11, ele é um fundo de shoppings, como eu falei, da XP. Ele tem 2,1 bilhões de patrimônio e ele paga um rendimento mensal de 0,79% ao mês. Esse aqui é o rendimento do último mês, mas é claro, pode variar ao longo do tempo. Mas na média é próximo disso aqui ao mês, então 0,79% ao mês. Ou seja, com base no valor atual que eu vou ter que investir, R$100,50 mais ou menos, eu teria um rendimento, passando aqui para o lado, de 0,77 centavos por cota, a cada R$100 que eu investisse aqui mais ou menos. E muitas pessoas podem pensar que é um rendimento muito baixo, mas o que essas pessoas têm que entender é que isso aqui é um investimento passivo, ou seja, eu não preciso trabalhar para receber esse dinheiro aqui. Eu simplesmente invisto, meu dinheiro vai ser investido em imóveis e eu vou receber um rendimento de volta sem precisar fazer nada, simplesmente comprando essa cota. Então não é como se fosse um trabalho onde eu vou trabalhar e eu vou receber muito dinheiro por isso. Se eu for fazer qualquer coisa ativa, com certeza eu vou ter uma rentabilidade maior do que os fundos imobiliários, por exemplo. Mas isso aqui é algo passivo, onde eu não preciso me dedicar efetivamente para receber esse rendimento. É algo que eu recebo sem fazer nada a mais, simplesmente investindo em si. Bom, descendo aqui mais um pouquinho no site, a gente tem uma descrição do fundo. Para você que não entende do fundo, você pode ler aqui para entender o que ele faz, como ele funciona. Mas de forma resumida, ele investe em shoppings espalhados pelo Brasil. Então, quando você investe nesse fundo, você nada mais está fazendo do que comprando parte desses grandes shoppings que estão espalhados pelo Brasil. Além disso, descendo aqui mais um pouco, a gente tem a cotação do fundo e aqui mais informações básicas sobre o fundo. Razão social, valor inicial da cota, aqui a gente tem informações de gestão, que no caso é ativa, e a gente tem principalmente as taxas. As taxas desse fundo aqui são relativamente altas. Por quê? Porque além de ter uma taxa de administração que vai de 0,55% a 0,75% ao ano, a gente também tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA mais 6%. Ou seja, se esse fundo performar muito bem acima dessa taxa aqui, a gente vai pagar uma taxa a mais para o fundo. Então ele tem uma taxa relativamente alta, mas mesmo assim ele tem apresentado bons resultados, bons rendimentos ao longo do tempo. Então, ao meu ver, mesmo com essa taxa, pode fazer sentido você investir nesse fundo aqui. Além disso, como eu já falei, ele tem um tamanho considerável de 2,1 bilhões de reais investidos em imóveis, no caso shoppings, e também tem boas gestoras e administradoras. A administradora desse fundo é o BTG Pactual e a gestora é a própria XP. Então esse aqui é um fundo muito bem administrado e é um fundo grande também, o que te proporciona mais segurança. Descendo aqui mais um pouco, a gente tem os proventos que esse fundo pagou ao longo do tempo. E como a gente pode ver, no último ano, nos últimos 2 anos, esse fundo tem aumentado os seus rendimentos constantemente. É claro, a gente teve uma pequena queda ali com a crise que a gente teve em 2020, mas após essa queda, o fundo se recuperou muito bem e tem pagado bons rendimentos para os seus cotistas. Então, ao meu ver, o dividendo tem aumentado ao longo do tempo e isso é muito positivo.
Além disso, a gente tem informações de dividend yield ao longo do tempo, a gente tem uma comparação com a poupança, aqui no caso o XPML rendeu mais que a poupança, como a gente pode ver. E por fim, a gente tem aqui os imóveis que esse fundo tem. A gente tem aqui os estados que eles estão localizados, a quantidade de ativos e a quantidade por estado, por região em si. Aqui, como a gente pode ver, a maioria está em São Paulo, que é um grande polo de shoppings, mas ele tem uma diversificação muito boa. Ele tem shoppings em 7 estados diferentes do Brasil: Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. E ele tem participação em 16 shoppings diferentes. E isso é muito bom para sua segurança também. E aqui um pouquinho mais para baixo, a gente pode ver a lista de shoppings que esse fundo tem. Se você quiser ter mais informações sobre esses shoppings aqui, você pode passar aqui para o lado e ver os shoppings que esse fundo tem participação para ver se você conhece algum, inclusive. Bom, e agora que a gente já tem todas as informações necessárias sobre o XPML11, que eu já expliquei para vocês, que eu já falei para vocês, a gente pode investir na prática. E para isso eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, que é por onde eu invisto em ações, em fundos imobiliários na prática. E para investir, basta a gente clicar lá em cima em investir. Clicando em investir, a gente vai acessar a Inter Invest, que é a plataforma de investimentos do Banco Inter. Aqui a gente tem várias opções de investimentos diferentes. A gente tem renda fixa, ações, fundos de investimento, tesouro direto, poupança, fundos imobiliários inclusive e muitas outras coisas. Então, para você que busca investir e quer investir em várias coisas diferentes, o Banco Inter pode ser uma ótima opção. Bom, continuando aqui, para a gente investir na prática em fundos imobiliários, no caso o XPML11, a gente pode clicar aqui no atalho Ações Brasil. Aqui em Ações Brasil, a gente vai ter várias ações diferentes que a gente pode comprar e fundos imobiliários diferentes também. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma lista de ativos diferentes, mas se você está investindo pela primeira vez, provavelmente não vai ter nada aqui. Mas você pode clicar lá em cima e adicionar papel, colocar o código do ativo que você quer negociar e depois clicar ali em cima em mais. Dessa forma, você vai adicionar o ativo aqui para você negociar. Ou então, se você não quiser formar essa lista, você pode simplesmente clicar lá embaixo em operar. Clicando em operar, a gente vai abrir a boleta. É aqui onde a gente vai enviar a nossa ordem de compra desses ativos, desses fundos imobiliários ou ações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar ali em cima em papel e colocar o código do ativo que você quer comprar. Aqui no caso, o ativo de hoje é o XPML11. Então eu coloco o código e depois eu clico aqui em OK. Fazendo isso, a gente já vai poder negociar esse ativo aqui, o XPML11. E ali em cima vão estar aparecendo os preços que ele está sendo negociado. Tem os preços de compra e os preços de venda. Então eu basicamente vou ter que definir um valor aqui para eu pagar para comprar essa cota, que vai ser ali próximo do preço de venda. E vou ter que colocar a quantidade que eu quero comprar. Como o foco do vídeo de hoje é investir com pouco dinheiro, eu vou deixar aqui a quantidade em 1 mesmo e lá embaixo eu vou mudar o valor para poder comprar essa cota na hora, exatamente agora. Então para isso eu vou ter que aumentar aqui o valor para 100,39, que é o último preço de venda, que eu vou fazer agora. Depois de aumentar, eu posso clicar aqui embaixo em comprar, colocar minha assinatura digital, dar um OK e sim. E como vocês podem ver, a minha ordem foi executada com sucesso. Eu comprei uma cota de XPML11 a R$ 100,39. E com isso, eu já vou investir em todos aqueles 16 shoppings que a gente viu no site. Vou investir em 7 estados diferentes nesses shoppings. E vou receber rendimentos mensais desses shoppings que eu investi. Então, se você quer ter uma renda mensal investindo em imóveis, aqui no caso shoppings, esses ativos, os fundos imobiliários, podem ser muito úteis.